Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Estima-se que no mundo todo existam mais de 2 bilhões de pessoas adeptas ao cristianismo. A maior religião do planeta segue os ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado o salvador da humanidade. Obviamente, você conhece a história do Cristo, mas agora eu quero falar de algo diferente. Desde os tempos primórdios do cristianismo, surgiram dezenas de objetos que as pessoas dizem ser sagrados, e muitos deles são relacionados a Jesus. Por exemplo, você acreditaria que o sangue de Cristo permaneceu dentro de um recipiente todos esses anos? E que os pregos e a cruz da crucificação do Messias continuam preservados, mesmo depois de tanto tempo? Veja bem, o objetivo de hoje não é dizer o que é verdade ou mentira, mas apenas contar as histórias sobre as relíquias que muita gente associa a Jesus. Quer um exemplo? Será que a roupa que o mestre usava antes de ser crucificado pode estar conservada até hoje? Dizem que a túnica sagrada de Cristo, também conhecida como manto sagrado, está preservada na Catedral de Trier, na Alemanha. No Evangelho de João, os soldados resolveram sortear para saber quem receberia a túnica, já que era uma peça inteiriça, ou seja, sem costura e feita com um único pedaço de pano. Então, era impossível dividir em partes a roupa do Cordeiro de Deus sem rasgá-la. É dito o seguinte no Evangelho de João: após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não vamos rasgá-la, mas deitemos sorte sobre ela de quem se tornará. Bom, segundo a lenda, alguém ficou com a tal túnica e Helena, mãe de Constantino o Grande, descobriu o manto sem costura na Terra Santa no ano de 327 ou 328. Não há uma certeza sobre a data. Porém, dizem que a peça estava juntamente com várias outras relíquias, incluindo a cruz verdadeira. De acordo com uma das diferentes versões da história, Helena enviou a roupa para a cidade de Trier, onde Constantino viveu alguns anos antes de se tornar imperador. Durante muito tempo, o paradeiro da túnica era desconhecido até que, no ano de 1512, restauradores que trabalhavam no altar-mor da igreja acharam o suposto objeto e os pregos da crucificação de Cristo. As várias tentativas de preservação e restauração ao longo dos séculos tornaram difícil determinar se a relíquia realmente é da época de Jesus. Atualmente, o manto está guardado dentro de um belíssimo santuário e, em algumas ocasiões, é exposto aos fiéis. Quanto aos pregos usados para crucificar Jesus, há um longo debate sobre esse assunto. Estudiosos discutem há muito tempo qual foi a quantidade de pregos utilizados. Alguns afirmam que foram 3, outros têm certeza que foram 4, mas a verdade talvez a gente nunca descubra. Dizem que Helena de Constantinopla, a mesma do suposto manto de Cristo, foi até Jerusalém para tentar encontrar a cruz de Jesus Cristo. Ao retornar a Constantinopla, ela levou alguns fragmentos da verdadeira cruz. E entre esses fragmentos haviam 2 pregos. Ela deu esses pregos para Constantino, um para colocar em seu capacete, outro para ficar na rédea do seu cavalo para protegê-lo dos perigos. Um terceiro prego foi usado na famosa Coroa de Ferro de Lombardia. Essa coroa é um relicário e uma das mais antigas insígnias reais da Europa. Ela se tornou um dos símbolos do reino dos Lombardos e, mais tarde, do reino medieval da Itália. Está guardada na Catedral de Monza, em Milão. A coroa de ferro é assim chamada por causa de uma estreita faixa de ferro dentro dela, que foi arrancada de um dos supostos pregos usados na crucificação. O diadema externo da coroa é de 6 segmentos de ouro batido, parcialmente esmaltado.
unidos por dobradiças e incrustados com 22 pedras preciosas, que se destacam em relevo, em forma de cruzes e flores. Seu tamanho pequeno e construção articulada sugeriram a alguns que era originalmente um grande bracelete, ou talvez uma coroa votiva, que era projetada para adornar um altar, santuário ou estátua. Bom, então quer dizer que todos esses pregos realmente foram usados na crucificação de Jesus? É exatamente aqui que eu queria chegar. Eu não estou falando que a história envolvendo esses objetos é falsa, mas também não posso afirmar que é verdadeira. Para você ter uma ideia, de acordo com a Enciclopédia Católica, mais de 30 pregos já foram venerados como relíquias da morte de Cristo. Isso significa que, apesar do fato de que alguns deles realmente possam ter sido os mesmos utilizados na crucificação, a maioria é falsa. E se as pessoas pegaram os pregos que crucificaram o homem de Nazaré, é certo que a coroa de espinhos não ficaria para trás, não é verdade? Os textos bíblicos nos contam que os soldados romanos zombaram de Jesus, colocando uma coroa de espinhos na cabeça dele antes da sua morte. Dizem que essa mesma coroa está na Catedral de Paris. Não se sabe ao certo qual caminho ela percorreu até chegar lá. Porém, afirmam que por volta de 1238, o imperador Balduíno I de Constantinopla penhorou a coroa devido às dificuldades financeiras. Felizmente, Luís IX, rei da França, também conhecido como São Luís, fez questão de comprar a peça de volta e a levou para Paris em agosto de 1239. Atualmente, o objeto é mantido enrolado em fios de ouro e apresentado ao público para veneração na primeira sexta-feira de cada mês e em todas as sextas-feiras santas. Quanto aos espinhos, eles não se encontram mais na coroa. Foram divididos ao longo dos séculos pelos imperadores bizantinos e pelos reis da França. Ao todo são 70, todos do mesmo tipo, que foram confirmados como os espinhos originais. Mas essa realmente é a coroa que os soldados colocaram em Jesus? Apesar de numerosos estudos, os esforços de pesquisas históricas e científicas, sua autenticidade não pode ser confirmada. Mesmo assim, ela é reverenciada e alvo de fervorosas orações cristãs. Também existe uma relíquia sagrada que as pessoas dizem ser um pano com sangue do Messias. Reza a lenda que José de Arimateia usou um pano para limpar o sangue do rosto de Jesus. Aparentemente, essa peça foi preservada em Jerusalém até a Segunda Cruzada, época em que Balduíno III, rei de Jerusalém, deu a relíquia para Teodorico da Alsácia, o conde de Flandres. Quando o conde voltou para sua terra natal, na cidade de Bruges, na Bélgica, ele ordenou que o pano fosse colocado no que ficou conhecido como Basílica do Sangue Sagrado. A relíquia foi posta dentro de um frasco decorado com anjos e adornado com ouro. Desde que o frasco foi parar na basílica, ele nunca mais foi aberto. Estudiosos apontam que o recipiente, na verdade, é feito de cristal de rocha e foi provavelmente fabricado para conter perfume. Em certa época do ano acontece um festival em homenagem ao sangue de Cristo. Turistas e moradores da cidade se reúnem para ver a procissão da relíquia, ocasião em que o bispo de Bruges carrega o frasco pelas ruas da cidade, enquanto os habitantes locais encenam a chegada do pano de acordo com os relatos históricos da Bíblia. Mas talvez o pano mais conhecido em relação à história de Cristo seja o lendário sudário de Turim. Essa relíquia, talvez a mais estudada de todas, é a mais famosa e, ao mesmo tempo, a mais controversa. Isso porque, oficialmente, a Igreja Católica não tem uma posição sobre a autenticidade do sudário. Mesmo assim, a Igreja reconhece a importância dele para os católicos. Muita gente acredita
que esse era o pano que foi colocado sobre o corpo de Jesus Cristo no momento do sepultamento e que a imagem do seu rosto ficou marcada no sudário. Em teoria, essa história pode até parecer incrível, mas, aparentemente, está longe de ser verdadeira. Isso porque pesquisadores que já analisaram a relíquia disseram que ela surgiu pelo menos 1000 anos depois de Cristo, enquanto defensores da sua originalidade argumentam com documentos históricos. E se o sudário de Turim é realmente uma farsa, estamos falando de uma fraude das boas. O debate sobre sua veracidade permanece até hoje, mesmo com a omissão de opinião da Igreja Católica. O pano está atualmente guardado na capela da Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália. Bom, esses foram alguns dos objetos associados a Jesus Cristo que até hoje geram debates sobre suas autenticidades. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.